A segunda aula será sobre equações diferenciais ordinárias, lineares e exatas. Então, uma EDO linear não homogênea de primeira ordem, isto é, na caso mais geral, e tem a seguinte forma. Então, ela é linear em y, quer dizer, se esquecer essa derivada, tá? O y entra na ordem 1, aqui o zero, certo? Então, quando g, essa aqui, igual a zero, essa EDO se chama linear homogênea. Nesse caso, a soma de duas soluções da EDO linear homogênea, com constantes arbitrárias, C1, C2, por exemplo, é também uma solução da equação linear homogênea. Então, se nós temos isso aqui, somamos essas duas equações, multiplicando eles por duas constantes diferentes, né? Nós temos esse resultado. Então, a soma das soluções também é solução. Então, é por isso que essa EDO é chamada linear. Mesmo que ela não é linear em y, porque esse aqui não tem y, né? Mas, nessa forma, ela é chamada EDO linear não homogênea. Né? Parte não homogênea é esse aqui. Como que resolver a equação linear homogênea? Linear homogênea é fácil resolver. Isso é basicamente o que a gente fez na aula passada, só que nós temos aqui... nós na verdade temos já esse caso, né? Essa EDO homogênea, linear homogênea, é também EDO separável, como a gente pode ver agora, né? Era uma classe de separável, certo? Nós tivemos aqui uma variável y, não lembro o x, aqui tempo, né? Aqui função do tempo, certo? Então, a solução é essa. É fácil ver que essa é a solução, certo? Essa EDO é separável. Isso é a solução geral. Só que agora nós temos essa equação, né? Nós temos essa parte aqui. Mas sabemos que a parte homogênea soma de duas soluções de solução. Ou, se pegar essa equação e ter duas soluções dela, a diferença de duas soluções é a solução da parte homogênea. Porque a diferença, quer dizer, se pegar uma solução aqui y1 e y2, multiplicar e pegar a diferença de duas soluções, sem constantes, né? Essa parte vai cancelar, então a diferença vai fazer a equação linear homogênea. E por isso que nós buscamos solução dessa equação não homogênea na forma de soma. Uma solução geral da parte homogênea, essa aqui, certo? E uma solução da parte não homogênea, qualquer uma, qual nós conseguimos achar. Então, vamos buscar essa solução da parte não homogênea, y1, nessa forma. Observa que C1 agora, não é C, é a função do x, arbitrária. Então, essa função total é arbitrária, e por isso a gente vai conseguir achar uma solução dessa equação não homogênea, certo? E esse método, passando dessa forma para essa, a solução da parte não homogênea, se chama variação de constante. Nós temos C aqui constante e aqui C1 do x que não é constante. Substituindo isso na equação 1, certo? Nós vamos ter a equação para C1, certo? Porque essa parte satisfaz a parte homogênea. Então, a parte homogênea vai desaparecer, quer dizer, da equação, e vai ser derivada do C1, multiplicada por isso, igual a isso, certo? Ou, se multiplicar por inverso disso, nós temos esse resultado. Só que aqui não deveria ser o B, deveria ser o G. Esse é meu erro. Aqui é G. Tá bom. Não observei. Tá bom. Essa equação tem essa solução aqui. Quer dizer, tem a integral. Né? A gente não conseguiu integrar porque a função G é arbitrária ainda. Né? Mas se integrar, a gente vai ter uma função C1. Então, a solução geral vai ter essa forma. Ó, soma dos dois. Observa que aqui não tem constantes arbitrárias. Porque, como eu falei, nós buscamos solução na forma de soma exata, quer dizer, constante 1 e 1 aqui, certo? Então, pegamos a solução da parte homogênea, que é esse aqui, então tem constante, e esse é um multiplicador comum, certo? Porque C1 também é multiplicado por isso aqui, tá?
Nós temos essa soma. Então, essa é a solução geral da parte da equação linear não homogênea, essa aqui. Observa que aqui o limite de baixo é dado, né? Ele é arbitrário. Eu coloquei x0, aqui é arbitrário. Mas, se o problema inicial é dado no x0, no ponto x0, quando eu colocar x igual a x0, esse vai ser 0, né? Esse vai ser 1, porque aqui vai ser 0, a exponencial do 0 dá 1. Então, y do x0 vai ser, que é y0 que é dado, vai ser igual ao c. Então, se a condição inicial dada no ponto tal, esse ponto é bom usar aqui, como ponto inicial da integração. E nesse caso, a constante vai ser o valor do y que é dado nesse ponto, certo? Então, a equação linear mais simples de todas as equações que existem para resolver, que tem forma geral da solução, só substituir e integrar. Tudo bem. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo da equação linear não homogênea. Esse aqui, ó. Então, claramente é linear em y, então se encaixa na classe do linear. Nesse caso, o p, aquele p que nós temos aqui, ó, nós temos px multiplicado por y mais gx no lado direito. Aqui nós temos no lado esquerdo, e por isso p igual a menos 2 e g igual a e do x. Certo? E agora, a solução da parte homogênea é óbvia, né? Como esse p menos 2, essa é a solução. Ó. Variamos constante. Buscamos a solução dessa equação nessa forma. Substituímos na equação. O que é que nós temos? Derivada do C1, nesse aqui, menos derivada disso que dá menos 2. Nesse aqui, mais o que é que nós temos? 2y, que é isso, né? Porque y é isso. E deve ser igual a x. Aqui dá para ver que, devido a essa exponencial sendo a solução da parte homogênea, essa parte homogênea, quer dizer, onde tinha derivada sobre a exponencial, cancela com essa parte que é o p, responsável pelo p, né? Essa, quer dizer, nós cancelamos a solução da equação homogênea, aqui essa parte. E nós temos essa equação para C1. Integrando ela, temos isso. Então, solução geral dada como soma. Pegamos esse mais esse, nós temos esse resultado, certo? A gente pode verificar em casa que essa é realmente a solução dessa equação. Fácil, né? Tudo bem, vamos ver um exemplo real. Prático, né? Você preparou o café, sua xícara de café com 90 graus, certo? Ela saindo da máquina, mas você esperou 1 minuto, a temperatura caiu para 60 graus. Então, o problema é, usando a lei da Newton, para esfriamento, determinar como é que a temperatura variava no tempo, e vai variar no tempo se deixar essa xícara ainda lá parada. Certo? Se a temperatura do ambiente, isso é importante, porque é importante naquele ambiente fica a xícara, né? Pode aquecer ou esfriar. Era 20 graus Celsius. Então, o que é a lei de Newton? A lei de Newton é uma equação diferencial para a temperatura de um objeto, um corpo no ambiente e outra temperatura fixa. Quer dizer, é um reservatório, se chama, essa temperatura é fixa. Então, essa temperatura satisfaz essa equação no tempo, onde K é uma constante de Newton, né? Fixa, certo? Então, observa aqui, se a temperatura do corpo é maior do que o ambiente, a temperatura vai diminuir. Se o contrário, vai aumentar, quer dizer, chega a equilíbrio no final. Quando T é igual a TA, a temperatura não muda. Então, faz sentido essa lei. E se pensar numa lei linear em temperatura, essa é a lei que você vai inventar. Isso que o Newton fez praticamente. Certo? Nada mais. Só escrever uma constante que depende do corpo e de como que o corpo reage com o ambiente. Tudo bem. Essa ideia linear é fácil de resolver, mas a gente vai resolver por partes. A gente não vai usar a fórmula geral, a gente vai resolver. Certo? E como é que a gente vai fazer? A gente vai resolver primeiro homogênea. Só essa solução aqui, uma constante C arbitrária. E depois parte na homogênea. O que é a G aqui? É K no TA. O que é? P menos K, constante, certo? Então, na homogênea a gente busca nessa forma, pegando esse C variando no tempo, né? Substituindo na equação, nós temos a equação para C. Integramos a equação para C, temos isso. Para C1, né? Agora, observa, se substituir C1 aqui nessa forma, nós temos a constante. T1 igual a constante, TA, né? Então, solução
da parte não homogênea é óbvia. Por que TA? Porque se colocar aqui TA dá zero, aqui dá zero, né? A gente poderia nem se esforçar e achar imediatamente essa solução da parte não homogênea, certo? A parte homogênea é óbvia. E somar os dois, certo? Teria passando tudo isso. E agora, mas nosso problema não é problema de valor inicial, nesse caso. O problema é que nós temos duas temperaturas, nos dois tempos diferentes, quer dizer, um intervalo, 1 minuto, né? Então, mas nós temos a função que depende do tempo. E ela tem dois constantes, k, que não é dado, e c, que não é dado. C é constante arbitrária, porque a solução é arbitrária, e k, porque não é dado, certo? Em vez disso, dado dois valores. Mas a gente pode substituir esses valores aqui nessa fórmula e achar C e K. E porque tem dois pontos no tempo e duas temperaturas, a gente consegue fazer isso. Então, no t igual a zero, vamos pensar que cabeça do t igual a zero, certo? Por simplicidade. Se t não é igual a zero, o que, que vai mudar? Vai mudar o c, o valor do c, mas esse t menos t0 pode ser comparado o k no t0 no c, certo? Não importa qual o valor inicial do tempo. Pode ser t0 igual a zero, pode ser não zero, não importa. Então, escolhemos t0 igual a zero. E a temperatura inicial era 90 graus. T1 passou 1 minuto. Então, a gente vai medir tempo em minutos. É mais simples do que 60, né? É, 60 segundos. Agora, T1 é 60 graus. Então, no tempo zero nós temos C, e se no zero dá 1, mais 20, porque TA é 20, né? Igual a quê? 90. T inicial. No tempo T igual a 1, quer dizer, 1 minuto, C no I da K, mais 20 igual a 60. E daqui nós achamos C e K. Nós resolvemos o problema, certo? Nós achamos dependência dessa temperatura no tempo, certo? Então, se medir como a temperatura do café muda em um intervalo do tempo, né? Medir a temperatura inicial final e intervalo do tempo, você consegue recuperar toda a lei de Newton sem saber se é constante, ela vai ser definida pela equação, certo? Pelo experimento. Bom, tudo bem, e nós resolvemos a equação linear. Agora, passamos para uma parte 2 da nossa aula. Vamos introduzir uma outra classe de IDO. Essa classe se chama equação diferencial exata. O que é equação diferencial exata? Então, primeiro vamos pegar uma IDO cálculo de primeira ordem e escrevemos essa IDO na forma diferencial, que a gente aprendeu na primeira aula. Então, nessa forma aqui mais geral que possível que a gente vai ter, né? Dois diferenciais de x e y e duas funções que, no geral, dependem do x e y, aqui como multiplicadores. E se essa forma, lembrete para você, equivalente a essa forma aqui, quer dizer, a forma mais geral, essa na verdade não é mais geral, a equação mais geral, tá? Essa equação, escrita nessa forma, né? Certo? A forma mais geral seria aqui uma função do x e y, na oração de duas funções. Mas a gente pode sempre considerar que m igual a menos 1 e n é essa função arbitrária, certo? Então, essa se torna a forma mais geral quando m igual a menos 1, certo? Então, essa é a forma mais geral da equação diferencial. Na verdade, isso é mais geral do que aquele que eu falei, porque pode ser dado nessa forma e depois você escreva isso e essa é a sua função, certo? Ela tem essa forma. Então, de qualquer jeito, você escreve a derivada do y sobre x igual a uma função do x e y, ou essa forma aqui, e essas formas são equivalentes. Ambos dão a equação linear, a primeira ordem mais geral. Então, o que é a classe de equação exata? Equação exata é aquela quando essa parte no lado esquerdo é diferencial de uma função de duas variáveis. Só isso, né? Se existe uma função u, assim que diferencial dela, e por isso que é importante saber o que é diferencial, rever a aula 1, igual a isso, a parte esquerda. Então, a nossa equação se torna du igual a zero, quer dizer, u deve ser constante, certo? Então, a solução geral vai ser isso. Se achar essa função, praticamente você achou a solução geral. Observa, se adicionar a u uma constante, ela também vai satisfazer essa equação, porque o diferencial da constante é zero.
Então, pode pensar que U tem constante ou U igual a constante. Isso é a solução geral. Ou U com constante arbitrária é igual a zero, certo? Mas, claramente, não cada EDO vai ser exata, né? Infelizmente. E por isso precisa condições para a equação ser exata. Quais condições devem ser? Ó, se n é derivada do u sobre x e m é derivada do u sobre y, parcial, né? Segunda derivada do n sobre y e m sobre x deve ser igual, certo? Essa derivada do n sobre y e m sobre x devem ser iguais. Por quê? Porque n é a primeira derivada do u sobre x, certo? Então, pegamos de u sobre x, esse é n, e de n sobre y, essa é a segunda derivada. A mesma segunda derivada pode ser escrita dessa forma, certo? Que vai ser a derivada de u sobre y, que é m, derivada do m sobre x. Então, aqui nós temos essa condição para essa equação diferencial ser exata, quer dizer, tiver uma função u, que a parte esquerda é diferencial dessa função. Ó, integrar a equação exata não pode ser mais simples. Essa função u, colocar ela igual a constante. Por que isso funciona? Como é que integrar, na verdade? Como é que achar essa função u se a equação é exata? Se você tem equação, verificou essa condição, como é que achar u? É mais simples. Você sabe que existe u. Isso já garante todo o procedimento. Então, podemos fazer o seguinte. Considerar a derivada da u sobre x, que é esse n. Integrar. Então, integramos, fixando y, integrando sobre x. Então, derivada parcial da u sobre x igual a n. Integramos sobre x e temos u. Só que lembra, quando u era fixo, você pode adicionar constante integral que depende do y, porque y era fixo, certo? Então, essa é a forma da solução para u. Você consegue integrar isso sobre x, porque isso é dado, certo? Vamos notar essa função, esse aqui. Mas depende do y também, porque y era fixo. Esse g do y ainda precisa achar. Essa era uma constante, mas y também constante, então constante depende da outra constante que é y, certo? Como que achar g do y? Bom, nós temos outra condição, derivada do u sobre y igual a m, certo? Então, escrevemos isso aqui. E nós temos equação para g. Observa que aqui derivada total, quer dizer, g depende somente do y. Aqui tem função da x e y, e aqui tem função da x e y. E estou afirmando que essa função, essa diferença, não depende do y de jeito nenhum. E você, que está olhando, assistindo essa aula, pode usar essa definição, certo? Para verificar essa condição aqui, que exatamente isso não depende do x. Em casa, certo? Mas eu garanto para vocês que isso é assim, quando existe quando essa condição é satisfeita. Então, essa condição é importante nessa verificação. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo, como que isso tudo funciona. Ó, vamos ver essa equação diferencial na forma diferencial, certo? E agora, n é 2xy e m é x² menos 1. Ó, observando aí que derivada do n sobre y, porque ela fica em frente do x, igual derivada disso, que fica em frente do y sobre x, certo? É exata, deve ter uma u. Então, vamos integrar sobre x. A derivada do u sobre x é n, esse aqui. Integramos n, adicionamos uma função arbitrária do y, que y é fixo aqui, e nós temos esse resultado. Então, integramos isso, considerando y constante, então dá x² no y mais g do y. Pegamos a derivada disso sobre y, e isso deve ser igual a x² menos 1, certo? E nós temos, derivando essa equação sobre y, nós temos aqui x² menos 1 igual a derivada disso sobre y, certo? Que dá x² mais derivada g sobre y. E nós achamos equação para g. Du sobre y menos x², ou m menos x², ou m igual a x² menos 1. E g do y igual a menos y. Observa que aqui nós precisamos somente qualquer g. A gente poderia adicionar constante aqui, certo? Mas já falei. Ou função u vai conter uma constante arbitrária, ou a solução vai ser u igual a constante arbitrária. Qualquer dois desses procedimentos dá a mesma coisa. Dois constantes a gente não precisa, né? Obviamente. Então, obtemos solução geral
Quer dizer, sem constante arbitrária para U. Uma solução para U, então. Não é geral, tá? Mas uma U, que satisfaz essa condição. Que DU igual esse lado esquerdo, certo? Esse é o nosso U. Pode verificar isso, que na verdade DU igual a isso, tá? Em casa. E agora, a solução geral é isso. Ou, como eu falei, G poderia conter constante, U igual a x quadrado y menos y mais constante, e a solução geral y igual U igual a zero, certo? Qualquer dois procedimentos dá a mesma coisa. Só troca sinal da constante e nome da constante. Então, a solução geral, mas depois de ser resolvida em y, dá a solução dessa equação. Pode verificar em casa que isso satisfaz essa equação. Tudo bem? Agora, vamos voltar para EDO da primeira ordem. Então, vamos fazer o seguinte. Nem cada EDO da primeira ordem, na forma diferencial, como eu falei, é exata, né? Infelizmente. Então, poderia ser muito simples nossa vida se fosse assim. Exemplo. Uma EDO linear, que nós já aprendemos hoje, né? Com px não é igual a zero. O que é uma EDO linear? É esse. EDO linear, não é? Na forma diferencial. Onde P igual P do x, ou N igual P do x no y mais gx, certo? Esse é nosso N. O M igual menos 1, porque preciso pegar isso e colocar no lado direito. Isso deve ser igual a zero, certo? Ou pode ser o contrário, isso colocar no lado esquerdo, então N vai ser com menos, M com mais, né? Mas não tem diferença, certo? Se multiplicar por menos 1, toda a equação. Então, derivada do n sobre y dá px, derivada do m sobre x dá zero. Quando px não é igual a zero, quer dizer que esse constante aqui, que essa função aqui não é zero, certo? Essa EDO linear não é exata, infelizmente. Não, mas a gente sabe resolver EDO linear. Por que é perguntando isso? Porque mostrar para vocês que, na verdade, se EDO não é exata, pode existir uma função que se chama fator integrante. μ, que depende do x e y, que pode tornar a equação, essa aqui, diferencial na forma diferencial, que não é exata, em equação exata. Quer dizer, se multiplicar isso por μ, ainda é zero, porque isso deve ser zero, né? Mas, nesse caso, já vai existir uma U, que esse lado esquerdo vai ser diferencial dessa U. Quer dizer, nosso novo N vai ser μ no N. Nosso M, μ no M. Então, isso já não vai ser válido, certo? Porque tem outra função. E condição agora é esse. Envolve μ também. Então, claramente, μ deve depender do x ou do y. Ou senão, isso vai ser ainda válido, né? Tudo bem? Então, no geral, esse fator μ, para qualquer equação, é difícil achar. O problema é muito mais difícil do que resolver a equação mesma, né? Então, infelizmente, são alguns casos que você consegue achar esse fator. A gente vai considerar um caso prático daqui a pouco. E outro caso, que é a equação linear. Na verdade, a gente pode tornar essa equação linear exata, achando uma μ. Como é que faz isso? Vamos buscar, nesse caso, μ, que depende somente do x, certo? Que é o nosso problema? Que m não depende do x, ele dá zero. Se μ depende do x, né? Essa derivada vai ser sobre μ também. E vai dar no zero. E aqui, derivada sobre y não envolve μ, né? Então, vai dar px. Então, μ depende do x, igual a 1px, multiplicado por μ. Então, tem equação para μ. Exatamente o que nós temos. Se substituir esse novo n, μ no n, aqui, né? E μ no m aqui, onde n é isso aqui, m é menos 1, nós vamos achar essa equação para μ, que depende somente do x, né? Essa equação, na verdade, é fácil de resolver. Observa que essa equação é nada mais do que a equação linear homogênea, só que com um sinal diferente em frente do p, né? Menos p. Então, esse inverso, quer dizer, da solução da equação linear homogênea. Isso se chama fator integrante. Então, naquele método anterior, eu falei que a gente vai usar a variação de constante. Então, esse método, às vezes, chamado é fator integrante também. Mas por outra razão, por essa razão que explicando aqui. Então, esse μ é fator integrante. Inverso do μ, quer dizer, 1 sobre μ, que aqui sinal mais, resolve parte homogênea da equação linear, certo?
Então, mas nós seguimos outro método. Achamos μ e agora precisa achar u, né? Achamos esse u integrando sobre y agora. Por que sobre y? Porque m é constante, menos 1. E aqui μ depende do x, é mais fácil integrar sobre y, né? Então, bem, tudo bem? Então, integramos sobre y. Integramos μ do x no m sobre y. Adicionamos uma constante que depende do x, agora f do x. E nós temos esse, porque aqui nós integramos 1 menos y na m do x mais f do x. E esse é nosso u, a forma do u. Ainda não achamos 1. Então, o que nós achamos? Somente essa forma. Temos esse, nosso fator integrante satisfaz essa equação. E esse L é aqui. Observa que aqui coloquei x0, né? E escolhi um fator integrante específico. Mas poderia escolher outro constante aqui de integração no início, né? Outro ponto. Poderia deixar isso aqui também livre. Porque se multiplicar uma constante, é fator de integrante numa constante, certo? O que vai acontecer? Ainda é fator integrante, né? Certo? Tudo bem? Então, o que nós precisamos daqui? Ainda achar f. Pegamos derivada agora de toda essa equação sobre x, derivada parcial. E nós temos equação para f. Derivada parcial de u sobre x, que é o nosso n na μ. Lembra que tem μ. E essa derivada sobre x dessa parte. E nós temos isso mais isso. E acho que agora escrevemos que é n. Isso aqui, menos o que é derivada, usamos isso. E cancelamos uma parte, né? E temos isso para f do x, né? Então, observa que f do x, equação para f é a mesma equação que a equação para constante C1 no método de variação de constante, certo? Então, a solução para f é essa, certo? E agora, a solução geral é essa aqui. Nosso u igual a constante, porque a gente não adicionou constante aqui no f, mas com constante c não tinha. Então, u igual a constante, ou isso é igual a constante, ou a gente pode dividir por μ. Lembra que μ é exponencial, tem inverso. E achar essa solução geral, ou nessa forma aqui. É a mesma que a gente achou antes, quando a gente usava método de variação de constante, certo? Aquele método aqui tinha x0, aqui não tem x0, mas olha, a gente não tem x0 aqui porque, na verdade, a gente adiciona uma constante arbitrária a f, porque não tem ponto inicial. Então, esse constante não precisa, na verdade, porque aqui tem já constante arbitrária. Eu adicionei ela aqui, também tem sinal menos, mas já é uma constante arbitrária. Eu podia chamar menos c como constante c com vírgula e colocar aqui x0. Quer dizer, aquela constante que tem nessa integração, adicionada também a esse menos c. E isso vai ser exatamente, a gente vai voltar, a solução anterior para a equação linear não homogênea, ó, nessa mesma forma, certo? Tudo bem? Então, mostramos que, na verdade, a equação linear é também exata. Não, tem fator integrante que torna ela inexata. E por isso que essa parte aqui, que na verdade é inverso ao fator integrante, se chama também de fator integrante. Naquele método de variação de constante. Ó. Então, alguns livros você vai ver que esse é chamado fator integrante, mas essa é a razão. A razão é essa página aqui, não aquele método de variação de constante. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo de IDO exata. Vamos ver IDO nessa forma. Então, n é isso, m é isso. A gente vê que as derivadas são iguais, parciais do n sobre y, n sobre x, certo? Então, vamos integrar essa IDO, achar u. Então, essa derivada da u sobre x. Integramos isso sobre x, adicionamos uma função do y arbitrária, né? Nós temos isso. Esse nosso n se integrar sobre x quadrado sobre 2, mais y na x, mais x, né? Mais f no y. Pegamos a derivada disso sobre y, usando que derivada sobre y da u é isso aqui, e achamos a equação. Então, esse m, né? Esse é nosso m. Achamos a equação para f, tá? Nós temos f igual a n menos o que ele estuda tudo aqui. Derivada sobre y, que é x, né? E esse nosso m é isso aqui, menos x, nós temos isso. Integramos sobre
y, temos isso. Observa que essa função, mesmo que ambas partes, m e esse, que nós subtraímos, né, dependia do x, o resultado não depende do x, como teoria previa, certo? Bom, por isso dá para integrar aqui derivada completa. E achar essa função f que somente deve depender do y, não do x. E agora a solução geral é isso tudo, como essa função, igual a constante. Aqui, infelizmente, não dá para resolver em y. Quer dizer, dá para resolver, mas a equação de polinômio de terceira ordem tem raízes. Então, a gente pode deixar nessa forma. Então, como eu observei, se a condição não é satisfeita, esse aqui, no nosso caso, é satisfeito, a gente não vai conseguir passar para esse passo. Quer dizer, achar essa função somente que depende somente do y. Vamos ver outro m. Outro m é esse aqui, ó, um pouco diferente disso, né? E agora, nós usamos m onde? Começamos a usar m aqui, e aqui, aqui, para achar a equação para f, que deve depender somente do y. E agora usamos novo m, esse m1 aqui, vamos ver que, ó, não deu. E esse m1 claramente não satisfaz essa condição, porque derivada do n sobre y dá 1, derivada do m1 sobre x dá 2. Infelizmente, não é mesmo. Essa condição não é satisfeita e você não vai conseguir achar f do y. Você vai ter a função do x. Então, isso é tudo método inválido. Porque não existe u, porque aquela equação com esse m novo não é exata. Certo? Expliquei bem, eu acho, para você. Tudo bem. Então, vamos ver exemplo prático da equação que não é exata, mas tem fator integrante. E vem também, se a gente tem em casa uma antena de TV, ela deveria ser parabólica. Eu vou explicar por quê. Esse mesmo princípio, só que um pouco ao contrário. Tinha uma novela no início do século XX, exatamente em 1927, ó, escrita pelo escritor russo Alexei Tolstói. Ó. A novela se chama Hiperboloide de Engenheiro Garin, certo? Naquela época, na Rússia, era desenvolvimento rápido e tinha muito engenheiro. Então, o engenheiro era na frente da popularidade. Agora, então, esse livro escreveu o seguinte. É um conceito do laser. Antes do laser, que foi inventado nos anos 60, mesmo o nome laser não existia. Certo? Ó, o que esse hiperboloide faz? Basicamente, pega um forte de calor, muito forte, radiação, quer dizer, no início da referencial, e joga toda a radiação num sentido só. Ó, como é que é aqui? Quer dizer, um fio da radiação, que você usa para... realmente é uma arma, né? Sempre nesses livros, o que chega a construir um engenheiro sempre torna uma arma. Não sei porquê, né? Tudo bem. Agora a gente vai resolver o problema. Achar o... Então, como que era o projeto nesse livro? É um espelho, certo? Que envolve o centro. No centro fica a fonte da radiação. E esse espelho reflete toda a luz num sentido só. Isso era o conceito desse hiperboloide. Certo? Então, vamos pensar aqui, ó, a fonte de radiação fica no início do referencial e essa linha em preto, né, é a superfície do espelho, em torno de um ponto que pertence a esse espelho, ponto M, x do y, coordenada x, y, coordenada x aqui, y aqui. Então, a luz chega aqui com um ângulo de incidente esse, e o ângulo de reflexão vai ser o mesmo, né, pela lei de reflexão. Certo? Observa aqui esse ângulo é entre direção da luz, que é paralelo do eixo x, nós escolhemos eixo x, na direção paralela que nós queremos para onde a luz vai, certo? Então, essa é a direção da luz, de reflexão. Então, esse ângulo aqui é ângulo do incidente, e também igual ao ângulo incidente pela lei de reflexão. Mas esse ângulo φ também é esse ângulo aqui, porque isso vai ser o mesmo ângulo φ. Então, ângulo φ é aqui e aqui também. Então, esse triângulo tem dois lados iguais, esse e esse. Esse que é o princípio da geometria que nós vamos usar para achar a equação diferencial para a função desse espelho. Quer dizer, esse espelho, ele ele deveria ser, quer dizer, em torno desse eixo.
Então, ele não é plano, mas se cortar ele no plano y, né? Plano xy, nós vamos ter a corte dele. Esse corte vai ter uma função y do x, certo? Tá, vejamos, função com muitos, dois valores, de cima e de baixo, né? De cima e de baixo, ó, desse jeito. E essa função que a gente precisa achar. Para isso a gente precisa da equação diferencial. Quer dizer, nós vamos achar a equação diferencial. Então, como é que a gente vai achar a equação diferencial para essa função? A gente vai ver que tangente desse ângulo, φ, é essa altura dividida por isso aqui, certo? Que esse ângulo φ aqui. Essa altura é nosso y, coordenada do ponto no espelho, certo? Tangente é o quê? Tangente, também tangente é a superfície do espelho. Então, tangente, na verdade, dy sobre dx, certo? É derivada. Porque essa linha é tangente. Pela nossa construção aqui, é tangente, certo? Então, é tangente desse ângulo aqui e também tangente desse ângulo, que é ângulo mesmo. E isso é interpretação geométrica da derivada do y sobre dx. Ó, descobrimos. E agora vamos achar a tangente. A altura y dividida por isso aqui. Então, isso aqui tem duas partes. Primeiro x, ó, x aqui. E isso aqui que é exatamente isso, porque esse triângulo tem dois ângulos iguais. Isso aqui é x quadrado mais y quadrado raiz quadrada, certo? Achamos a equação. Ó, para essa função, quer dizer, corte da nosso hiperboloide, como isso foi chamado. Agora, essa equação, nessa forma aqui, você escreve ela na forma diferencial, quer dizer, multiplicar por ΔX e por isso aqui, nós temos essa forma. Na verdade, não, nós fazíamos um pouco mais complicado. Nós multiplicamos por isso toda a equação, lado esquerdo e direito. Numerador, denominador. Multiplicamos numerador, denominador por isso aqui. Para que nós fazíamos isso? Porque no denominador nós não gostamos desse raiz quadrado. Se multiplicarmos, nós temos x quadrado menos isso em quadrado. Quer dizer, só deixa y quadrado no denominador. No numerador, nós vamos ter y multiplicado por isso, certo? E depois vamos dividir por y quadrado e vamos ter essa equação aqui, certo? Bom, essa equação aqui já é, quer dizer, mais ou menos a forma que a gente quer para achar se essa equação é ou não é exata, né? Ela não é exata, infelizmente, como a gente pode ver. Então, nossa função n é isso menos x. Nossa função n menos y, certo? Então, m não depende do x e n depende do y. Então, claramente não é exata. Mas existe fator integrante, esse aqui. Se multiplicar toda a equação por isso, nós temos essa forma da equação. Ó, e agora, nosso novo m, porque é o contrário, deveria ser. Esse deveria ser n e esse é m, nossa aula, mas por que eu troquei? Tudo bem, mas... Então, essa função m depende do y, essa função n depende do x. Então, a gente pode ver a derivada do m sobre y, do n sobre x, que eles são iguais. Então, dessa forma, a equação é exata. Mas isso é óbvio. Por quê? Porque isso é diferencial do raiz quadrada, ou isso aqui. Então, toda a equação é diferencial disso igual ao diferencial do isso. Então, diferencial do isso menos isso igual a zero. Então, a nossa função é exatamente isso, né? Ó, nossa função é isso, a solução é isso. Ou se resolve para y, ou essa função, na verdade, é parábola x. Quer dizer, parábola centrada em torno do eixo x, certo? E não é hipérbola, como é escrito nesse livro. Não é hiperboloide, deveria ser chamada, é paraboloide. Então, se você tem antena em casa, é outro princípio. Chega uma onda de distância muito grande. Então, pode pensar que é uma onda plana, quer dizer, vem em um sentido só. Certo? E você quer toda essa onda concentrada no receptor aqui, nesse ponto. Então, problema inverso. Ondas eletromagnéticas não nesse sentido, você quer que eles concentram nesse ponto. E, claramente, por universal desse problema, vai ser a mesma superfície da antena, deve ser parábola. Tá? Quer dizer, parabólica. Se é uma função de revolução, certo? Se você gerar essa parábola em torno do eixo isso, você vai ter antena, forma de antena que deveria ser para optimizar, quer dizer, recepção.
antena parabólica. Então, isso. Tudo bem, então, sumário dessa aula de hoje. Nós introduzimos uma EDO linear da primeira ordem, nessa forma aqui, e achamos a solução geral dela. Ó, onde tem duas partes, uma solução da parte homogênea, essa aqui, sem G, e uma solução qualquer dessa equação, quer dizer, uma equação não homogênea, mas não é geral, ela é fixa, uma equação, tudo é fixo aqui, x0 supostamente é fixo. Constante arbitrária C, aqui na solução geral da parte não homogênea, certo? Onde nós usamos dois métodos. Um método é a variação de constante, buscamos nessa forma, onde y0 satisfaz parte homogênea. E outro método, mostramos que essa equação pertence a outra classe que nós introduzimos, equação exatas, nessa forma aqui, onde isso é satisfeito, ou existe uma função integrante, o fator integrante μ, certo? O μ igual a 1, então esse nesse caso é exato mesmo, ou se torna exato. Então a nossa equação linear se torna exato com μ que depende somente do x. E μ, na verdade, é o inverso disso, da solução da parte homogênea. Ó. É exatamente isso que nós fizemos nessa aula. Então, questões consideramos, questões simples 2, simples 1, não. Por que chamamos essa equação linear se ela é exatamente linear? Quer dizer, linearidade é quando você tem soma das soluções da solução também. Soma das soluções desse não é solução. Pensa sobre isso um pouco. Isso é só para você entender melhor por que nós chamamos realmente isso de IDO linear. Né? Ó, será que essa IDO poderia ser exata nessa forma aqui? E se pode ser, qual a condição? E se essa condição satisfeita, qual outra classe esse IDO também vai pertencer? Que nós já aprendemos. E nós aprendemos poucas classes, então não tem quase nada para escolher, quase nada de classe. Então, pensa sobre isso, isso também é muito interessante para você aprender. E o terceiro, nós desenvolvemos o IDO linear usando o fator integrante, tá? Onde nós colocamos aqui x0, aqui x0, né? Vamos deixar esse fator integrante arbitrário, quer dizer, na forma onde a integral aqui é arbitrária. E solução geral dessa forma. Se variar aqui esse ponto inicial, o que vai acontecer com a solução geral? E por que isso é possível? Ó, pensa sobre isso. Por que pode inchar esse ponto arbitrário? Vou escolher qualquer um, né? E ainda vai ser a solução da equação linear. Esse aqui. Lembra que antes nós temos aqui x0, 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 todos os integrais, quando usamos o método de variação de constante. Né? Nós precisamos de solução geral, aqui solução particular, Pensa o que acontece se deixar nessa forma. Tudo bem, então é isso para hoje. Acho que vai ter um pequeno teste também. E isso vai ser semana 2. Agora, como é que eu...